aqui de frente. Pai do Senhor Jesus, vou ler um trecho das Escrituras. João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não, sem mexer. Deus amou o mundo de tal maneira, foi capaz de ter dado seu único filho, a quem ele amava, a quem sempre amou, para nos trazer a reconciliação. E assim Deus provou seu amor pela humanidade, quando muito embora a humanidade havia o desprezado, a humanidade, aquele a quem Deus havia estendido as suas mãos santa e poderosa, para dar à humanidade o direito, à humanidade o privilégio de ser coroado. Foi menor, feito menor do que os anjos, mas foi posto em honras e glórias a essa humanidade que Deus fez a sua imagem e semelhança, o homem. A esse homem que Deus deu o privilégio tão grande de ouvir a sua voz, de ser amigo de Deus, de andar com Deus e de fazer tudo o que Deus havia falado. Mas com o passar do tempo, o homem perdeu esse privilégio tão grande, essa perfeição que ele havia tido no jardim do Éden. Mas como Deus, ele tem seu propósito estabelecido pela sua própria vontade e segundo o seu próprio querer, porque tanto é de Deus o efetuar como o querer. É Deus que decide o que vai fazer daqui a alguns anos, daqui a algum tempo. É Deus que sabe o futuro da humanidade. É Deus que conhece presente, passado e futuro. É Deus que sonda, e Deus que vê, e Deus que julga segundo a sua palavra. Jesus mesmo falou em João 12: eu vim ao mundo não para julgar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Mas se alguém ouvir as minhas palavras e não praticar, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado é sua de julgar no último dia, porque recebi mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. O mesmo Jesus, aquele que ele mesmo contou no livro que eu acabei de ler, nesse capítulo, versículo 16, ele falou que Deus amou o mundo de tal maneira. Nicodemos se apresentou a Jesus, um homem que futuramente seria respeitado em Israel, príncipe, um homem que aos olhos humanos tinha um conhecimento muito profundo, segundo filosofias, segundo escatologias, segundo teologias. Mas quando ele se apresentou a Jesus de madrugada, ele pergunta para Jesus e fala para Jesus: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem faz tais sinais se Deus não for com ele. E Jesus vai responder a Nicodemos da seguinte forma: na verdade, o homem que não nascer de novo não pode entrar no céu. E Nicodemos não compreendeu o que Jesus havia falado. A linguagem de Jesus era uma linguagem muito simples e muito bem fácil de se entender. Mas quando o coração do homem está longe de Deus, aí torna cada vez mais difícil o linguajar dos céus, o linguajar do Emanuel, o linguajar de Jesus Cristo. A presença de Deus em Jesus Cristo na terra
Foi ao ponto de os principais religiosos, os príncipes sacerdotes, olhar para Jesus e ver que Jesus verdadeiramente era um mestre, era um homem vindo de Deus, pois fazia sinais que Deus, se não fosse com o homem, não aconteceria. Eles viram Jesus fazer sinais de prodígios, sinais de maravilhas, viu Jesus curar, viu Jesus ressuscitar mortos, viu Jesus fazer homens sair do seu leito, homens levantar e carregar sua cama. Tudo isso aos olhos de Nicodemos. Nicodemos teve o conhecimento de quem realmente era Jesus, a ponto de o levar a esse poderoso, a esse imutável, a esse invencível, imortal, a esse Deus poderoso, Jesus Cristo, na forma de homem. E Nicodemos, interessado em conhecer a mais quem é Jesus, ele rompeu um protocolo, ele rompeu uma barreira que não permitia ele se aproximar até Jesus. Mas quando o homem, ele se quebranta diante de Deus, quando o homem ele reconhece que Deus é a única solução de seus problemas, quando o homem reconhece que a sua sabedoria humana não pode levar a lugar nenhum, e ele sabe e decide que só a sabedoria divina do alto é a sabedoria perfeita, e ele quebra um protocolo de judeus, e ele quebrou aquilo que era uma parede indestrutível. Mas para Deus, quando o homem vem se aproximar de Ele, reconhecendo quem Ele é, a supremacia de Deus, o poder de Deus, Deus dos céus e da terra, aquele que fez o mar, aquele que fez o homem, aquele que fez os animais, aquele Deus que está sentado no trono branco, em breve Ele vai vir para julgar grandes e pequenos. Quando o homem se aproxima dele, e de joelhos, chorando, humilhando-se diante da sua mão potente e poderosa, a Bíblia diz que Deus ouve, e Deus atenta para ouvir a oração de um homem quebrantado de espírito, quebrantado por dentro, o homem que está sedento por ouvir a voz divina. E Nicodemos não era diferente, e ele foi até o encontro de Jesus. Os discípulos não entenderam nada, porque aquele homem estava fazendo ali, mas ele foi atrás de uma resposta que ele precisava, que ele necessitava ouvir, uma resposta que não era uma resposta qualquer, mas era uma resposta de vida eterna, era uma resposta que lhe traria a sua resposta, uma pergunta que lhe trazeria a resposta dele, e só Jesus tinha para poder oferecer. Conheceu João Batista, viu que João Batista era um homem pregador do deserto, o homem que tinha uma palavra da sinceridade, uma palavra da verdade, e ele não olhava a aparência do homem, mas ele falava segundo a palavra que Deus colocou nos seus lábios. João Batista não queria saber se quem era adúltero ou quem deixou de ser, mas ele estava convencionado ao Espírito de Deus a falar somente uma palavra, o arrependimento. A pregação do profeta João Batista era o arrependimento. Então ele não escolhia cor, não queria saber se era rei ou se era um homem leigo, se era um homem lá da cidade, se era um homem do campo. João Batista, ele falava somente uma palavra, a palavra que Deus colocou na sua boca: arrependei-vos, porque chegará o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegar até vós. A pregação do profeta João Batista era uma pregação poderosa. Em meio deserto, à beira do rio Jordão, estava lá João Batista, aquele cuja vinda era de Deus, aquele cujo estava preparando o caminho do Messias, o caminho do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus deu testemunho de João Batista. 2 vezes Jesus menciona João Batista, amigo de Jesus, amigo do noivo. E Jesus, na segunda vez que ele vai mencionar, ele vai ouvir acerca desse João Batista, e ele vai ter uma triste notícia. Falaram para Jesus que mataram João Batista, mas Jesus se entristeceu a ponto de chorar, porque assim é Deus, quando vê uma humanidade desprezando os seus servos, desprezando os seus profetas, matando os seus servos, matando os seus profetas. Deus se entristece a ponto de derramar uma lágrima, porque Deus sabe o quão precioso é os seus servos. Deus sabe o quão valor tem os seus servos nas suas mãos. Ao contrário do homem, ao contrário da humanidade,
que não quer, sequer valoriza um servo de Deus. Não fizeram casos por João Batista. Herodes mandou matá-lo, a pedido da filha de sua esposa. Mas tudo isso é a demonstração do grande amor que Deus tem pelo homem. Matou os profetas, mataram o último profeta, profeta João Batista, e veio Jesus com uma mesma pregação, com uma mesma palavra e com o mesmo propósito do arrependimento. O próprio Jesus que pregou que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, foi o mesmo que estava pregando: arrependei-vos, raça de víboras, arrepende, porque o reino de Deus é vindo até vós. Foi o mesmo Jesus que pregou uma palavra dura aos ouvidos de uma humanidade que não queria ouvir uma palavra dura, pois já estavam acostumadas em ouvir uma palavra leiga, uma palavra mais agradável, uma palavra mais propícia ao seu coração. Coração mau, coração violento, coração tenebroso, coração assombroso, coração que só ingere mal e assim transfere. Mas Jesus, ele demonstrou o amor do Pai nele, quando lá na cruz do Calvário, ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus bem sabia que nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo, projetávamos tais coisas que são aos olhos de Deus caminhos maus, caminhos que estão distantes dos caminhos santos de Deus. Mas para nós que andávamos longe desse caminho de Deus, para nós era mil maravilhas, era um caminho mais que nós assim entendamos que era um caminho bom, perfeito. Mas acontece que o caminho que ao nosso olho, ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento é bom, o fim é morte. Mas Jesus provou o amor do Pai no Filho, quando Ele estipou, quando Ele consumou toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, toda a nossa maldade, tudo aquilo que nós tínhamos por natureza da ira e da desobediência. Jesus cravou na cruz do Calvário a cédula do pecado, Ele colocou na cruz. Nós não mais seremos escravos do pecado, porque Ele já nos libertou. Em João 8, versículo 32, Jesus falou: e vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus tem essa autonomia de falar segundo a sua própria palavra, pois Ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Hoje nós não mais vemos este Verbo, mas pela fé, porque Ele já morreu e ressuscitou. Ele está à destra de Deus Todo-Poderoso, e Ele em breve voltará para julgar esta humanidade que, mesmo assim, ouvindo uma palavra de conserto, ouvindo uma palavra de repreensão, não quis colocar em prática todas essas palavras que estão prescritas neste santo livro, a Bíblia Sagrada. Poucos querem ter conhecimento desta palavra, mas bem-aventurado sois vós, bem-aventurados sois aqueles que examina, que lê e que medita nessa palavra de dia e de noite, pois o seu caminho sempre será bom. Os passos de um homem bom, a Bíblia diz que é Deus que confirma. Então, quando Deus, Ele traz o homem a mortalidade da velha criatura e vivifica em uma nova criatura, ela passa a ser utilidade própria de Deus. Deus o conduzirá para onde quer que ele vá. Tem uma música que diz, um senhor, na figura dessa música, e ele diz: fui abandonado pelos meus familiares, até a minha mulher, a minha esposa, que tanto diz que me amava, me abandonou, porque uma enfermidade assim agravou na sua pele, no seu corpo, a ponto de todos o esquecerem. Mas acontece que esse homem era um homem temente a Deus, era um homem que ouviu a voz de Deus, é um homem que conseguia entender que Deus não o abandonou. Os seus servos, Deus não se esquece dele. Lá em Isaías 49, versículo 15 está escrito: ainda que uma mãe que amamenta o seu filho se esqueça dele, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de vós. Deus, Ele guarda os seus da corrupção. Deus preserva os seus escolhidos. Deus guarda os seus remanescentes. Deus protege e blinda
com seu sangue precioso. E aquele homem contou naquela música que os seus familiares o rejeitou, o abandonou e o desprezou. Foi levado para um asilo, e lá no asilo ele estava solitário, sozinho, sem companhia humana, sem ninguém. Mas acontece que aquele que está nos céus, aquele que está sentado no trono branco, ele estava contemplando cada passo, por onde quer que aquele homem fosse, Deus foi com ele. Pois Jesus mesmo afirmou no Evangelho de Mateus capítulo 28, dizendo, muitas das coisas eu vou ali na negócio. Ele falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus falou, Deus também falou para Josué: eu estarei convosco, estarei contigo, pois assim como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Portanto, não desvie desse caminho, não desvie nem a parte da sua boca o livro desta lei, mas antes medita nele de dia e de noite, porque será um caminho conduzido em prudente. E aquele homem, ele falou que todos o abandonou. E quando ele já estava às ânsias da morte, ele falou: ninguém mais me vê. Aí veio um esplendor no seu quarto, a luz gloriosa, a presença notória de Jesus, e falou para ele: não está sozinho, porque para onde quer que você fosse, eu fui contigo. Deus não falha, Deus não mente, Deus não retarda as suas promessas. Deus, ele cumpre cada palavra que ele determinou acerca de cada um de nós, seja por vida, seja por morte. Se Deus determinou que o homem morrerá, ninguém vai escapar desse juízo, dessa palavra final de Deus. Se Deus decidiu que o homem viverá, segundo essa mesma palavra, quem somos nós para reter aquilo que Deus decidiu? Então, quando Deus falou em Jesus Cristo para Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque se não nascer de novo, não pode entrar no céu. E Nicodemos não entendeu o que Jesus havia falado. Jesus mais uma vez vai dar mais um ponto principal para que Nicodemos compreendesse aquilo que Jesus estava falando. Ele questionou Jesus primeiro dizendo: mas como pode um homem já velho voltar ao ventre da sua mãe, que o gerou? E Jesus falou assim: você não consegue ver o vento? Olha, você não vê de onde ele vem, nem para onde ele vai, somente ouve a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, da água e do Espírito. É o Espírito Santo de Deus, que Jesus fala em João 14, o mundo não conhece, não pode ver e não pode recebê-lo, porque o mundo não consegue ver esse Espírito Consolador, o Espírito Santo da verdade, esse Espírito Santo de Deus, que Jesus mesmo havia falado, que derramaria sobre toda a carne, na boca do profeta Joel. Nos últimos dias, o Espírito de Deus tem sido derramado sobre toda a carne, e ele veio, não foi para levar você para ficar passeando, nem para se divertir. Ele veio para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, lá em Hebreus fala, no capítulo 2, dizendo, aliás no capítulo 12, dizendo que devemos fugir da aparência do mal. O pecado é o pecado que causa divisão entre o homem e Deus. O pecado que coloca uma barreira espiritual entre o homem, que não consegue mais compreender Deus, nem ver Deus, e nem entender o que Deus quer realmente na vida dele. Mas tudo isso, Paulo fala lá em Efésios 1, que quando nós vivíamos na vã maneira de viver, quando nós vivíamos segundo nossos rudimentos, pobres, fracos deste mundo, éramos levados segundo o conceito, o percurso deste mundo. Nós andávamos segundo a vontade da carne, mas Jesus, ele veio como resgate, ele veio provar o amor de Deus. Isaías falou que ele foi ungido com óleo de alegria, mais do que os seus irmãos. Jesus foi o único que venceu a morte com a vida. Ele fala em João 10 dizendo: eu mesmo que dou, ninguém atira de mim. Aleluia. Jesus que dá a vida e a Glória Jesus a Deus. tira. Por isso, nem a morte, nem Satanás, nem o inferno, Glória a nem Deus. os homens conseguiram matar Jesus. Quando a morte foi até Jesus na cruz do Calvário, antes que ela estipasse Jesus, Jesus falou assim: Pai, está tudo consumado, em tuas mãos está o meu espírito. Nem a morte foi capaz de derrotar aquele que fez, aquele que tem poder de dar a vida.
Mas Jesus falou: eu vim a esse mundo não para julgar o mundo. O mundo já está julgado desde o princípio, porque o mundo sempre rejeita a palavra de Deus, a palavra da correção, a palavra da regeneração, a palavra do conhecimento. O mundo sempre rejeitou. Deus falou para Moisés para que os pais de Israel ensinassem seus filhos os estatutos, os mandamentos e os testemunhos, a esta palavra cuja viva e eficaz, para que eles não se desviem dos caminhos do Senhor. Quando crescerem, Deus mandou Moisés falar, e como ordenança ao povo de Israel, os pais, para que eles ensinassem os seus filhos. Hoje, o pai ensina o filho a querer ser igual a Neymar, o pai ensina o filho a querer ser igual a Anitta, o pai ensina o filho a querer ser igual jogadores de futebol, artistas de novelas, quer ser médico, quer ser isso, quer ser aquilo, mas não quer ensinar o filho o propósito que Deus estabeleceu, a sua palavra. Josué falou assim: se vocês não querem servir a Deus, não tem problema, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O mundo não quer servir a Deus, não tem problema, continue você e sua família servindo a Deus, porque não será desprezado por Ele. Ele honra e sabe honrar como Ele quer. A honra de Deus não é honra humana. A honra maior que nós recebemos de Deus foi o perdão de nossos pecados, quando Cristo cravou a cédula do pecado na cruz do Calvário. Glória. Levou sobre si as nossas enfermidades. Glória a Deus. Nós o reputamos por aflito de Deus. Nós não queríamos saber dele, mas mesmo assim foi compaixoso, misericordioso, foi longânimo para conosco. E a Bíblia diz que Deus é benigno, Deus é paciente, Deus é longânimo, e Deus dá sempre para cada um de nós o privilégio de acordar quando assim Ele quer, porque senão o homem desce a sepultura. Depois que descer a sepultura, não haverá mais modo algum dele sair de lá para vir invocar o nome de Jesus aqui em vida. Não haverá mais jeito dele sair de lá, porque já está posto um grande abismo entre os que estão do lado de cima e os que estão do lado de baixo. As testemunhas de Jeová não crê que o inferno existe. Fala que o inferno é aqui na terra. Assim é a mesma forma os adventistas do sétimo dia também não crê. Os católicos creem em purgatório, os espíritas creem em reencarnação, mas os crentes, eles creem na ressurreição de Cristo, a ressurreição dos justos no último dia, em que Cristo, Ele com a sua voz, e os mortos terão que ouvir a sua voz, sairão dos sepulcros e irão de encontro a Ele. Os que morreram primeiro, Paulo falou, serão ressuscitados com corpo incorruptível a encontrar com seu Senhor, e nós que permanecemos vivos seremos transformados no corpo glorioso. Mas aqueles que morreram desprezando esta palavra, eles ressuscitarão para o desprezo e a vergonha eterna. Lá o homem vai ser jogado sem pena, sem misericórdia, sem nenhuma afeição alguma, será jogado, porque teve a oportunidade quando teve vida, mas não quis recebê-la, não quis abraçá-la, não quis tê-la. Mas depois que morreu, está lá no inferno clamando: misericórdia, Pai Abraão, misericórdia, Senhor dos exércitos, misericórdia. O que mais se ouve lá no inferno, os maiores clamores que lá tem é: ai, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas já passou a oportunidade para aqueles que já partiram dessa vida para a eternidade. A oportunidade é hoje, é agora. Se hoje está ouvindo a voz do Espírito de Deus, não endureça o vosso coração, busque ao Senhor enquanto é tempo, inclinai os vossos ouvidos ao Senhor que vos chama. Jesus vos chamou, já redimiu a nossa culpa, já nos lavou com seu precioso sangue. E a Bíblia diz que nós não fomos comprados nem por prata e nem por ouro, mas foi pelo precioso sangue de Jesus. O sangue que
que não tinha mancha e nem mácula alguma. O sangue de Jesus é o único sangue justo. E ele fala melhor do que o sangue de Abel, a quem Caim matou o seu irmão. O sangue de Jesus é o sangue da nossa propiciação, é o sangue da nossa redenção, é o sangue que transforma o homem pecador no homem separado nas mãos de Deus. Mas Jesus falou: quem crê em mim não será condenado, quem crê em mim não perecerá, quem crê nele tem a vida eterna. Lá em João 6, versículo 48 diz que ele é o pão da vida. Jesus, ele fala em João 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva sairão de dentro do seu ser. Paulo falou assim, que Jesus, ele é o princípio, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Isaías falou que a glória de Deus, ele não dá para ninguém, e nem divide, a glória pertence a ele. E lá nos céus, o que mais se entoa a Deus são glórias, são honras, são majestades, sabedoria ao divino Cordeiro, que morreu e reviveu, e está vivo pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade, a esse que está prestes a voltar. E ele vai vir com poder e grande glória, poder e muita autoridade, e ele vai vir para poder resgatar e buscar os seus escolhidos, e ele vai vir com a sua voz mansa e suave, mas com a voz de trombeta, com alarido de Deus, com voz de arcanjo. Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, para o repouso eterno. Ele vai chamar os seus santos, os seus eleitos, os seus sacerdotes, os seus servos, para o descanso eterno. Mas aqueles que hoje estão recebendo esses chamados de Cristo e não querem fazer parte das bodas do Cordeiro, vai ouvir da boca de Jesus uma palavra muito dura, severa, porque Deus é um juízo severo. Hoje a graça nos sustenta, hoje a graça é um... Hoje a graça tem o poder de perdoar o homem. A graça, ela leva o homem até Deus, porque Cristo, a graça manifesta em nós. Aí a Bíblia diz lá em Romanos 5, aonde o pecado abundou, superabundou a graça. O pecado cresce, mas a graça superabundantemente, ela cresce também, porque a graça é maior do que o pecado. Por isso, hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, mas imediatamente acabará a graça e virá o juízo de Deus, a severidade de Deus, o juízo final, o juízo dos juízes. Será o dia de vingança do nosso Deus, será o dia onde muitos irão se esconder, mas não vai ter como, porque vai ter que estar ante o tribunal de Cristo, e se assentará o Cordeiro de Deus, e ele vai julgar vivos e mortos, grandes e pequenos, os que estão mortos há muitos e muitos anos, décadas e mais décadas, terão que ressurgir dos pó da terra para se comparecer ante Cristo Jesus. E Paulo falou que aqueles que esperam em Cristo, nova criatura é. Aqueles que já nasceram com Cristo, nova criatura é. Os que esperamos em Cristo, esperamos com fé. A esperança que não é aquilo que se vê, mas é aquilo que não se vê. A esperança da vida eterna. Porque se Cristo morreu em vão, logo é vã a nossa fé. Mas como Ele ressurgiu dos mortos, como Ele ressuscitou, a nossa esperança é verdadeira e é fiel, e é certa. Acautelai-vos, porque muitos anticristos... Então Jesus falou que quem crê nele não é condenado.
mas já passou da morte para a vida. Crê em Jesus. Muitos dizem que crê e até diz que tem no coração,